Olá pessoal, tudo bem? Começa para você mais um programa Espiritualidade Cristã aqui na Rádio Canção Nova de São José do Rio Preto. Começa também aqui a profecia do domingo. Também não, começa ela, a profecia do domingo. Sabe, a profecia do domingo, se você quiser adquirir a profecia do domingo, você recorre lá no meu Instagram, Prof. Max Wada, tem um linkzinho ali na bio, clicou lá, entrou na profecia do domingo, você adquire. É muito importante, é um caderno de estudo bíblico, irmão. 3 anos você vai estudar a Bíblia inteirinha, através de todas as leituras das missas, de domingo a domingo. Amém? Bom, quero comentar aqui hoje, no capítulo 16, versículo 12 a 15 do Evangelho de João, ele fala da Trindade. 3 deuses numa pessoa só. Em todo o Evangelho, Jesus ele não deixa claro o que é a Trindade. Porque lá no capítulo 16, versículo 12, Jesus Cristo ele coloca uma palavra assim, né? O que eu tenho a dizer, vós não os compreendeis agora. Significa o quê? Que haverá uma compreensão, haverá uma revelação durante a história. Eu fico vendo muita gente falar, eu vi até formadores, dizendo assim, o que Jesus revelou tudo no Evangelho. E é isso mesmo, tá certo. Porém, com o passar da história, ele vai revelar mais coisas, não para modificar o Evangelho, a revelação, mas para dar um pleno sentido e contextualizar essa revelação, que é o Evangelho de Jesus Cristo por si só, evidente que é todas as cartas de Paulo e todo o Novo Testamento. Ele vai atualizando isso na história. Por isso que no capítulo 16, versículo 12, repito, ele diz assim, o que eu tenho para dizer agora, vós não compreendereis agora. E claro que aí ele anuncia o Espírito Santo. Ele anuncia o Espírito Santo porque o Espírito Santo é o revelador da verdade. Ele é o grande professor da história. Ele é o grande professor da revelação. Tanto que Jesus Cristo fala assim, ó, ele vos ensinará. Eu acho isso interessante, porque o Espírito Santo, ele é a sabedoria. Então, com o passar do tempo, ele vai ensinando aquilo que Cristo revelou e fechou realmente a revelação no Evangelho, sobretudo nos Evangelhos. Quando eu estou dizendo Evangelho, é a parte prática nos Evangelhos. E é um detalhe, lá no versículo 15, ele fala assim, olha, porque o Espírito revela aquilo que é meu, ele é a revelação. E o que é meu é do Pai, Esse momento ali desse versículo 15 do capítulo 12 de João, é um momento que Cristo ele fala um pouco da Trindade. É ele que fala, ele anuncia o Espírito Santo, o anunciador, mas ele fala que é do Pai as coisas dele em que o Espírito anuncia. Nesse momento aparece a Trindade, o Filho que fala, o Espírito Santo é o revelador, é aquele que ensina o professor da história, e o Pai, olha que coisa interessante, o Pai é aquele que é dono, proprietário das coisas que está em Jesus Cristo, que está em Jesus, em que o Espírito revela uma coisa muito doida nisso, né? Só para ficar, a Trindade é relacionamento de 3 pessoas. A Trindade dá um recado para nós. Para você desejar e querer, desejar você deseja, mas para você conquistar a vida eterna, é preciso que você tenha um íntimo relacionamento. Não é relacionamento de sócios, mas são relacionamentos de doações. Como a Trindade se relaciona em doar. A Trindade não empresta. Deus não empresta nada. Deus doa. Isso é muito importante você entender. Deus doou o Filho, Deus não emprestou o Filho que é Cristo para nós. O Espírito Santo, ele não empresta os dons, ele doa os dons. O Espírito Santo, ele doa o ensinamento de si, que é ele, para nós. Ele ensina o quê? Cristo. Então, o relacionamento da Trindade é um relacionamento que a gente tem que entender muito bem. É um relacionamento de doação e perfeita comunhão. É que nós, hoje, a gente sempre empresta ou vende. Tá? E muitas vezes nossos relacionamentos são de interesse. A gente vende emoção, a gente vende afeto. Não em dinheiro, mas em troca muitas vezes. Às vezes você, não todos, mas a maioria de nós, eu faço um bem pensando em algo. Mesmo porque se eu faço bem pensando em ser salvo, você já está vendendo esse bem que você está fazendo para a pessoa. Aquela sopa que você entrega na quinta-feira à noite,
nas ruas da sua cidade, para os irmãos de rua, como que você entrega? Você entrega porque ama, gratuitamente, incondicionalmente como Deus, ou você entrega para se purificar? Tem muita gente que é cristão, que dá esmola e que muitas vezes ajuda até na quermesse do padre para dar um alívio, né? Ah, eu ajudei lá o padre no dízimo, na quermesse, o irmão de rua, ajudei uma entidade filantrópica para me aliviar. O amor da Trindade que a Trindade ensina não é para aliviar, pelo contrário, o amor que Deus nos ensina a amar os outros é para pesar mais, é para machucar, como o amor de Jesus por nós. Machucou ele tanto que ele morreu numa cruz. Esse é o amor da Trindade. E hoje entra também Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 15, é isso? Não, capítulo 5, versículo 38 a 42. Mateus fala assim hoje para nós, né? Falando desse relacionamento. Toda semana nós vamos falar sobre relacionamento, sobre da Trindade. Não enfrenteis quem é malvado. Jesus, essa semana, vai nos ensinar como nos relacionar conosco mesmos e com os outros. Não enfrenteis quem é malvado. Isso é uma regra que Jesus Cristo ele quebra profundamente as regras do Antigo Testamento. Quem é malvado, enfrente. Quem é teu inimigo, odeie teus inimigos. É o que ensinava o Antigo Testamento. Jesus no Novo fala, não. Nós precisamos relacionar com os outros como a Trindade se relaciona entre si, doando. Então, quem é malvado para você, há uma dica de Jesus. Não o enfrente. Faça bem para quem é malvado. Não o enfrente. Por isso que a gente ainda fica nos pensando, será que o ser humano pode portar algo nele para ele se autodefender? É preciso que a gente nos pergunte isso. Porque Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 38 a 42, diz, não me enfrenteis. Depois ele dá uma dica ali. Aquele que te dá um tapa numa face, vira outra. Aquele que te pede para andar 1 quilômetro, ande 2. Aquele que te pede uma túnica, dê 2. O malvado nós não enfrentamos. O malvado nós desarticulamos ele. Não se enfrenta o malvado. Você quer pôr força no malvado? Enfrente ele. Você quer desarticular ele? Você quer desparafusar quem é mau? Faça o bem para ele. Deus abençoe e até o próximo dia. Amanhã. Aguenta aí.